Pastores, bom dia, graça e paz em Cristo Jesus. Queria dar uma palavrinha bem rapidinho aqui a vocês. Primeiro, agradecer por esse delicioso café da manhã, o pastor Davi, a sua igreja que nos recebeu ali, a ordem dos pastores, viu, pastor Valdeci? Obrigado por esse momento precioso, pelos pastores estarem aqui conosco nesta manhã de sábado. Em breve eu vou arrumar uma camisa para o irmão. Tem uma camisa lá bordada, que eu vou, primeira oportunidade que eu tiver, eu vou ter uma camisa para o irmão, vou arrumar uma camisa para o irmão. Mas eu vou arrumar um livro também para o irmão. O livro está aqui comigo, eu vou entregar para o irmão logo mais. Obrigado, pastor, a ordem dos pastores. Louvamos a Deus, queridos, pela vida de todos vocês, pela Convenção Batista aqui do Pará, por você, pastor, pela vida, sua vida, pela sua fidelidade à vocação e obediência ao chamado. Uma das coisas que eu mais admiro nos pastores é a fidelidade à vocação e obediência ao chamado. Para mim, o pastor, ele é bênção porque ele é fiel à vocação e obediente ao chamado de Deus. Isso é extraordinário. E agradeço esse espírito de comunhão que nós estamos construindo aqui, irmãos, em volta do seminário equatorial. Nós somos a Convenção Batista Brasileira. Nós somos os batistas. A Convenção Batista Brasileira não é um escritório lá no Rio de Janeiro. A Convenção Batista Brasileira não é o conselho da Convenção Batista Brasileira. A Convenção Batista Brasileira somos nós. Convenção Batista do Pará, Ordem dos Pastores do Pará, Seminário Equatorial e Primeira Igreja Batista de Irajá é a Convenção Batista Brasileira. A Igreja Batista lá no Marajó, a Igreja Batista lá no interior, lá em Castanhal, nós somos a Convenção Batista Brasileira, irmãos. E a Convenção Batista Brasileira, ela surge com esse movimento missionário liderado pelo Espírito Santo. Quando William Bagby e Anna Bagby chegam ao Rio de Janeiro no dia 2 de março de 1881, um jovem casal, ela com 23 anos, ele 25 anos, um jovem casal, começa a plantação de igrejas nesse país. E Deus vem movendo, gente, o que Deus tem feito no nosso meio, e algumas coisas bem características desse movimento do Espírito Santo, do que é ser um batista, o que é ser Convenção Batista Brasileira, a comunhão, a unidade, a cooperação. Ser batista é ser cooperante, é estarmos juntos, é trabalharmos juntos, é estarmos todos trabalhando em prol do mesmo objetivo, todas as organizações, todas as instituições, todos nós juntos. Se nós dispersarmos, dividirmos, é tudo que o diabo quer. Se nós não focarmos na unidade, na cooperação, é tudo que o diabo quer, vai enfraquecer a gente, enfraquece. Eu fico muito triste quando eu ouço falar de instituições, colégio, às vezes seminário, às vezes igreja que está com dificuldade, irmãos. Eu não tenho alegria nenhuma nisso. Queremos todos bem, todos fortes. Louvado seja Deus por tudo que já aconteceu até aqui, irmãos. E essa marca dos batistas, a cooperação, a visão missionária, nós não podemos perder. Não podemos perder. Pastores, vocês são guardiães dessa visão. Pastores, vocês são guardiães dessa visão de cooperação, desse movimento. Vocês vocacionados, fiéis à vocação, fiéis. E nós damos graças a Deus por tudo que por chegarmos até aqui. Deus nos trouxe até aqui, gente. Graças a Deus pela vida de todos, pela sua vida, pastor Benilton, pela sua dedicação, pelo que o irmão representa. O irmão continua, o irmão é seminário equatorial. Nós louvamos a Deus pela sua vida, querido. O irmão é uma pessoa nobre, uma pessoa que tem uma admiração, um carinho muito grande. E nós contamos com o irmão aqui. Glória a Deus por tudo que nós vivemos até aqui, pastores. E ontem à noite eu dei algumas palavras aqui, mostrando as diretrizes, para que lado nós estamos indo, estamos trabalhando, planejando algumas coisas, queremos focar, principalmente o seminário não vai estar voltado apenas para os estudantes, mas para os pastores, viu, pastor Valdeci? Nós teremos outras conferências aqui, teremos 3 conferências, grandes conferências anualmente no seminário equatorial. Essa no mês de março, chamada Teológica. No mês de junho, finalzinho de junho, mês de junho teremos uma conferência de líderes, e no mês de setembro, outubro, setembro ali, uma conferência de missões. Agora recente eu participei da Semana Global de Missões no seminário Southeast na Carolina do Norte, um negócio impressionante.
Semana Global de Missões daquele seminário. Que coisa extraordinária. Queremos ter a nossa semana global de missões aqui também no nosso seminário equatorial, lá para o mês de setembro, outubro. E agora em junho, dia 19, aquela semana do dia 19, teremos uma conferência, uma conferência sobre liderança. Essa conferência ela já acontece lá no Rio. Eu via Missões Nacionais, a gente promovia essa conferência, ela chama Top Leaders. É uma conferência para 100 líderes. Ela vai acontecer aqui, virá o Dr. Johnny Hurt, na minha opinião, um dos caras mais feras em liderança. Foi nosso professor no mestrado, pastor João Emílio, se conhece. Fez mestrado no Southeast, ele foi um dos professores nossos. Ele é vice-presidente lá no Southeast. E ele está confirmado conosco, estive com ele recentemente, ele virá e teremos aqui, além dele, teremos outros preletores. São 100 vagas, top líderes. Não é uma conferência aberta para a pessoa chegou e entrou, não. Vai ter certificação, porque ela faz parte de um programa de pós-graduação. Lá no Rio nós trabalhamos com 100 vagas. Provavelmente aqui teremos 100 vagas, talvez 110 vagas, porque não pode ser com muita gente, porque tem muitas atividades. Então nós teremos uma super conferência aqui no Equatorial, mês de junho, na semana do dia 19, Top Líderes. Já vamos divulgar e queremos trabalhar essa conferência junto com a Ordem dos Pastores, junto com a Convenção Batista aqui do Pará, pastor Josberto, para proporcionar isso aos alunos do seminário e também aos pastores. Programa de desenvolvimento para os pastores. Caminhar junto com você, pastor. O seminário equatorial é seu. O seminário equatorial é da Ordem dos Pastores, é da Convenção do Pará, é da sua igreja. Eu disse ontem aqui que o seminário equatorial é servo das igrejas, servo da Ordem dos Pastores, servo da Convenção. Estamos aqui para servir na formação e desenvolvimento de vocacionados, de líderes para o ministério da igreja. O seminário equatorial existe em função da igreja local. Uma outra coisa que eu quero mencionar e reforçar aqui, a importância dos polos no interior. A importância, nós vamos investir nos polos, queremos fortalecer, queremos ampliar isso, trabalhar com os vocacionados. Deus tem levantado um tanto de gente, de jovens nos interiores desse Brasil, irmãos. E impressionante como eu vejo isso. Temos vivido isso lá no interior da Amazônia, temos vivido isso no interior do Nordeste, temos vivido isso, gente simples, gente do interior, que não tem condições de vir para a capital, e estudar numa capital extremamente complicado, o custo. E nós precisamos chegar com a capacitação a esses locais e queremos trabalhar isso, pastor Jefferson, pastor Licélio, o desenvolvimento dos nossos polos estrategicamente. Outro aspecto, o professor Marcelo Neles ontem falou aqui sobre a área de música. Teremos cursos para formar ministros, líderes na área de adoração das igrejas, muitas oportunidades nós teremos. Tudo isso visando o quê? A igreja local. Pode ter certeza de uma coisa, tudo que o seminário equatorial se movimentar, vai estar sempre com o seguinte foco, é para abençoar a igreja local, é para formar líderes para os ministérios das igrejas aqui no estado do Pará e no norte do Brasil. Isso para nós é uma bússola, isso eu falo para nossa turma lá no Seminário do Sul, desde que assumi lá, a igreja local é a nossa referência. Seminário do Sul, Seminário Equatorial, esses dois que estão sob nossa responsabilidade, eles existem para trabalhar, para formar líderes para as igrejas locais. E não vamos nos iludir com outra coisa. Seminário não existe para dar diploma de curso superior, para as pessoas terem curso superior e fazer concurso público. Primeira reunião que eu tive com a turma lá do Seminário do Sul, eu perguntei e eles foram falando um monte de coisa, e eu perguntei, quando o aluno termina o curso aqui, ele está preparado para pastorear a igreja? A resposta foi não. Está preparado para ir para o campo missionário e plantar a igreja? A resposta foi não. Mas o curso é bom, muitos têm terminado o curso e conseguem passar nos concursos das prefeituras. Falei, meu irmão, seminário não existe para dar curso superior, para a pessoa passar em curso de concurso público, não. Tem um monte de faculdade que faz isso, em cada esquina do Rio de Janeiro tem uma faculdade, você pode ir lá fazer um curso para ter diploma de curso superior. O seminário existe uma tarefa muito mais nobre do que proporcionar curso superior para alguém fazer concurso. O seminário está em outra prateleira. O seminário existe para formar vocacionados, homens e mulheres chamados pelo Senhor para o ministério da igreja local. Como que um seminário, como que uma escola de engenharia forma um engenheiro, e aí o engenheiro pega o diploma, sou bacharel em engenharia, aí ele vai para uma construtora, chega lá, está empregado,
Aí o cara, bom, faz um projeto aí, bota um prédio de pé. Não sei, eu fiquei lá na faculdade estudando cálculos, essa coisa toda, mas eu não consigo botar um prédio de pé. Rapaz, que engenheiro é esse? Aí você termina o curso bacharel em teologia, recebe um diploma, você vai num bairro aqui, vai numa cidade, então, vamos plantar uma igreja. Eu não sei plantar uma igreja. Vou pastorear, não sei pastorear, não sei nem por onde começa. Mas eu sei, eu fiz teologia, fiquei discutindo o que a fé é o ponto de encontro entre o finito e o infinito, é o ponto de encontro entre o nada e o todo. E daí? É ótimo tudo isso a gente estudar. Eu quero saber lá na prática, para a dona Maria que tem 12 filhos, passando maior dificuldade, eu quero saber o que a fé significa para ela, como que a coisa funciona. Então o seminário tem que preparar alunos vocacionados para exercerem o ministério. Saírem daqui, eu disse ontem, amando mais a Bíblia, amando mais a igreja, amando mais a denominação, amando mais o ministério, amando mais vidas, amando mais a família, amando mais o reino, com visão global, não uma visão pequena ali da minha igreja, que é a minha empresinha, meu negócio, meu reinozinho. A igreja não é reino de ninguém, a igreja tem dono, queridos, tem dono. E Deus, eu disse ontem, Deus não chamou você para pastorear coisa nenhuma. Quem é o pastor da igreja? Jesus. Jesus chamou você para você permitir que Ele pastoreie a igreja através de sua vida, porque só tem um que é capaz de pastorear a igreja, é o dono da igreja, o Senhor Jesus, que é o pastor da igreja. Você não é gerente de igreja, você não é administrador eclesiástico. Deus chamou você para liderar a visão dEle na igreja local, onde Ele colocou você. Isso é muito importante, a gente ter discernimento do que é ministério, porque o mundo oferece uma série de coisas, e a gente acha que a proporção da nossa liderança, de nossos pastores, é comparada com o mundo. É como eu estou administrando uma empresa, eu estou administrando um negócio. Eu uso muitas técnicas de administração, e é muito importante a gente usar. Mas Deus não nos chamou a gente para gerenciar uma igreja, Deus chamou a gente para liderar a visão dEle, e para que Jesus pastoreie a igreja dEle por meio das nossas vidas. Irmãos, a nobreza do ministério é um negócio extraordinário. A grandeza do ministério, a honra que é lindo, 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 lindo ter o privilégio. E não é porque a gente é bom. Deus não chamou você porque você é bom, tem habilidade, tem carisma, fala bem, não sei o que, é mais inteligente do que os outros, porque a nossa capacidade nunca será suficiente para pastorear a igreja do Senhor Jesus. Você quer ver um exemplo? Pregar. Rapaz, pregar é um negócio sobrenatural. Professor João Emílio, que é o pastor de pregação de homilética, pregar é um negócio sobrenatural, pastor Edilson. Você quer um exemplo? Domingo de manhã, quem é seu auditório? No auditório você terá um casal que está ali, veio de casa brigando, está ali só na aparência, está à beira de um divórcio. No outro banco tem uma irmã que na sexta-feira foi no médico, fez o exame, está com diagnóstico, está com câncer, vai começar uma quimioterapia na semana que vem. O outro tem ali um casal que está feliz da vida, que pegou o resultado do exame e a esposa está grávida. No outro banco ali tem um irmão que sexta-feira recebeu o bilhete de demissão e não sabe o que vai fazer segunda-feira, como sustentar a família. Tem outro no outro banco ali que está empencado no cartão de crédito e dívida. Tem um outro que está tendo um caso fora do casamento. Tem um outro que o filho está envolvido nas drogas. Tem outro que está vibrando ali, acabou de passar num concurso público, passou no concurso da Petrobras. Esse é o seu auditório domingo de manhã, e você vai pregar para todo mundo. Vai pregar para aquela senhora que está com exame, que está na cabeça dela, que segunda-feira começa um programa de quimioterapia. Vai pregar para aquele casal feliz da vida, vai pregar para aquele outro casal frustrado. Como um ser humano é capaz de fazer uma mensagem para atender todas as necessidades espirituais de todo esse auditório tão divergente, tão complicado, pastor? Você acha que você pegar a sua Bíblia, consultar um monte de livros de teologia, de técnicas de pregação e preparar o seu sermão lá com todas as técnicas, são importantes, você acha que isso vai resolver? Se não tiver unção, e esse pastor que vai pregar não tiver no altar do Senhor, e não tiver unção para ministrar na vida dessas pessoas, não vai acontecer nada, vai ser só mais uma palestra, ou às vezes uma palestra de alta ajuda.
só pode subir no púlpito para ministrar na vida desse povo todo, na igreja dele, que ele comprou com o sangue dele, quem anda na presença dele, que tem unção, que tem o Espírito, que está cheio da graça de Deus, que vai abrir a palavra e vai ministrar, e ele não vai ter nem noção, porque em algumas situações, pastor Valdeci, eu já preguei, e eu saí do púlpito com aquela sensação, pastoreando igreja, eu saí do sul, rapaz, mas que sermão ruinzinho esse que eu preguei hoje, viu? Tomara que todo mundo esqueça. Aí você está na porta lá cumprimentando as pessoas, aí chega um irmão com os olhos cheios de lágrimas e te dá um abraço, pastor, Deus te usou tremendamente. E aí ele não consegue nem mais falar nada, te abraça e diz, Deus ministrou na minha vida nessa manhã. Você já viveu isso, pastor? É isso aí, porque não é você que é capaz de ministrar poder na vida das pessoas, é o Espírito de Deus. Esse discernimento espiritual do que é o ministério pastoral, meus irmãos, é muito mais do que isso. Deus chamou você para uma obra linda, nobre, gloriosa, que é Ele que opera em nós essa obra na vida da igreja. É um negócio extraordinário. Uma vez eu convidei um pastor missionário americano, pessoa muito querida, pastoreava em Belo Horizonte, eu jovem pastor, e ele foi pregar na nossa igreja, mas ele não falava o português muito bem. Irmãos, e naquela noite tudo dava errado, o som da igreja estava horroroso, e aquele irmão falava, eu não estava entendendo nada, e eu falei, meu Deus, termina logo esse culto. E aquele irmão falava, aquele missionário americano falava, ninguém entendia, eu não estava entendendo nada, e o som, e que coisa, eu doido para terminar aquele culto, termina logo, Senhor, eu já estava com vergonha da igreja. E eu sempre, uma coisa que eu fiz no ministério, é que todo culto, domingo à noite, eu fazia apelo. Teve momentos, após um momento de louvor e adoração, eu li um texto bíblico e perguntava, alguém quer entregar a vida a Jesus aqui? Todo culto eu fazia convite para as pessoas entregarem a vida a Jesus, sempre fiz isso. E naquela noite, amados, pastor Josberto, naquela noite, eu queria terminar logo o culto, mandar todo mundo embora, que aquela mensagem, ninguém entendeu nada, aquele pastor pregando americano, falava um português muito ruimzinho, e ninguém entendia nada, eu não estava entendendo nada, e o som ruim, eu doido para acabar o culto. E assim que ele terminou, o irmão cantou a música lá, eu orei e despachei o pessoal, e doido para ir para casa. E naquela noite não fiz apelo. Uns 3 meses depois, íamos ter batismos na igreja, e eu me reuni com os candidatos ao batismo no sábado à tarde para ouvir o testemunho de conversão daquelas pessoas. E eu pergunto, quando vou batizar, eu sempre pergunto, quero ouvir o testemunho de cada um. E fui, um a um. Aí chegou uma jovem senhora, ela se apresentou, coordenadora pedagógica da Universidade Federal em Minas Gerais, e ela falou assim, pastor, eu entreguei minha vida a Jesus aqui na igreja, naquela noite que um missionário americano pregou aqui, Deus falou tanto ao meu coração, naquela noite ele contou uma história, lá não sei o que do México, eu falei, não é possível, contou uma história, e Deus naquela noite entreguei minha vida ao Senhor Jesus, e aquela noite o Senhor não fez apelo, eu não fui à frente, mas quando eu cheguei em casa, eu me ajoelhei lá no quarto, e entreguei minha vida a Jesus, e eu aceitei Jesus Cristo naquela noite, pastor. Aí Deus pegou assim, pega a gente por aqui, ó, sacode, esfrega a cara da gente na parede, fala assim, querido, olha só, essa obra é minha, não é sua não, eu é que faço. Eu fiquei morrendo de vergonha de Deus. Naquela noite eu achava que Deus não estava agindo. A partir daquele dia eu mudei a minha forma de ouvir as pessoas, pastores pregar. Quando eu vou ouvir um pastor pregar, pode ser quem for, meu irmão, eu vou dizer, Deus vai falar alguma coisa com alguém e comigo, eu vou atentar porque Deus vai usar essa pessoa. Eu nunca critico, nunca avalio pregação de ninguém, eu não tenho autoridade nenhuma para ficar avaliando se fulano pregou, só se pregar heresia. Se pregar heresia, não, aí não é outra coisa, mas o jeito da pessoa pregar, como é que foi, sermãozinho fraco, irmãos, não existe sermão fraco não, nós não temos autoridade espiritual nenhuma para julgar se sermão é forte ou é fraco, porque o Espírito Santo, agora se nós formos carnais, a gente vai ficar analisando sermão fraco ou forte, porque eu já vi coisa de gente ler um texto assim, alguém pegar a Bíblia no hotel, ler o texto e entregar a vida a Jesus. Lá naquela Cristolândia de São Paulo, que eu vi de testemunho, o pessoal fala, pastor, eu entrei lá, eu li aquele texto na parede lá, e comecei a chorar, me ajoelhei e entreguei a vida a Jesus. Explica isso, pastores. Pastores, é o sobrenatural de Deus. Deus chamou você para viver um negócio que não tem explicação. O ministério pastoral é o sobrenatural de Deus na vida, na sua vida, na sua família, na igreja, na vida das pessoas. É o sobrenatural de Deus. Entendeu o negócio, pastores? Agora, se nós ficarmos aqui, puxa para lá, puxa para cá, achando, é meu território, é aqui, é eu que tenho isso, é eu que vou fazer, é eu que faço acontecer, eu que... Sou nada, pastor.
Eu em nada sou a mesma coisa, e tem dia que nada está ganhando 3-0 de mim. Se a gente se ensorbebecer, achar que a gente lidera, Deus não chamou a gente para liderar nada não, irmãos. Deus chamou a gente para ser liderado por Ele, e nós temos autoridade para liderar a igreja do Senhor Jesus, se o Espírito de Deus nos liderar antes. Quem não é liderado pelo Espírito Santo não pode liderar a igreja, não tem autoridade para liderar a igreja. Se o Espírito de Deus não lidera você, você não tem autoridade para liderar a igreja do Senhor Jesus. Pastor Jefferson, eu queria dar essa palavra aqui, meus irmãos, antes da palavra aqui do pastor Jefferson, compartilhar, abrir meu coração com vocês. Amo essa obra, não estou aqui por interesse nenhum. O que eu quero ver é essa obra avançar aqui no estado do Pará, almas ganhas, vidas, discípulos, igrejas avançando, pastores mais vocacionados, capacitar, fortalecer o trabalho batista aqui, irmãos, fortalecer essa obra, a ordem dos pastores fortalecida, conversão fortalecida cada vez mais, seminário fortalecido, igrejas crescendo, pastores animados, famílias abençoadas, em comunhão, com compaixão, com amor uns para com os outros. E eu quero terminar minha palavra usando o exemplo de um cara chamado João Batista, capítulo 3 do Evangelho de João. Irmão, João Batista era filho de Zacarias. Zacarias era sacerdote, ele era filho de sacerdote. Quem conhece a história de Israel sabe o que significava ser da casa de sacerdotes. Era nobreza, ser sacerdote. Naquele contexto que João Batista nasceu, os sacerdotes tinham seus privilégios. João Batista vai viver um contexto completamente diferente. Ele mesmo sendo filho de sacerdote, João Batista vai morar no deserto, vai viver no deserto. Deus tem um propósito na vida daquele homem. Capítulo 3 do Evangelho de João diz que uns caras estavam discutindo lá, João, sobre o batismo. E eles vieram falar com João Batista: João, aquele cara que você falou bem dele, ele está batizando agora e todo mundo vai ter com ele. Era Jesus. Irmãos, ali tinha um cenário de fofoca, de maledicência, de ciúme. É mais ou menos assim: João, presta atenção, você é o cara, você estava batizando, todo mundo vinha para o teu batismo, você é o líder, você é da casa sacerdotal, João, você é de linhagem nobre, João, olha quem é você, João. O João percebeu, aquele cara, você falou bem dele inclusive, agora todo mundo vai batizar lá. João, ele está furando teu olho. Olha o cenário, pastor. A igreja dele está crescendo, João, e a sua está morrendo, João. Qual é o batismo que é o mais importante? É o de João ou agora o de Jesus? Chegou agora, meu irmão, chegou agora na área. E você ainda falou bem dele, e o cara está te furando o olho, que agora está todo mundo indo para lá, João, e você agora, ó, cadê o teu batismo, João? Você é filho de Zacarias, João. Você tem que fazer alguma coisa, João. Você tem que detonar aquele cara. Você tem que pelo menos dizer assim: ele está batizando, mas o batismo dele lá não é igual ao meu, aqui é muito melhor, eu sou filho de sacerdote. Aí João Batista dá 4 respostas para esses caras. 4 respostas, pastores. Eu ministro essas respostas na minha vida. E João Batista diz 4 coisas para eles. Capítulo 3 do Evangelho de João. Lá a partir do verso 20, esse texto está lá. E João diz assim para eles. Primeira coisa, João diz o seguinte: nenhum poder é dado que não venha do céu. Ou seja, eu não sou o poder e eu não tenho o poder. Às vezes os pastores acham que ele é o poder e que ele é o poder e que o poder está nele. E acha que aquele versículo, sem mim nada podeis fazer, é com ele. E não é com a gente não. Então João deixa claro: eu não sou o poder e eu não tenho o poder. O poder é de Deus. Então no ministério, na obra de Deus, o poder é dele. E nós não temos controle do poder de Deus. Eu sou o poder. Sem mim nada podeis fazer. Isso não é conosco não, é com ele. João sabe quem é o poder e onde está o poder. Segunda coisa que João fala é o seguinte: eu não sou o Cristo, eu fui enviado adiante dele. Eu sei quem eu sou João. Eu não tenho crise de quem eu sou não, eu sei quem eu sou João. E eu sei para que Deus me chamou. Eu fui enviado adiante dele. Pastor, essas 2 coisas você precisa entender. Você é você e Deus chamou você como você é. Não é para você imitar ninguém não, é para você ser você mesmo, com o seu jeito de falar, com o seu jeito, e essa coisa toda. Deus vai usar você. E outro aspecto: por que Deus te chamou? Quando a gente está vivendo aquilo que Deus chamou a gente não precisa ficar com inveja dos outros, nem falando mal dos outros não, para se autoafirmar. Deus me chamou para isso, eu vou estar vivendo a plenitude do ministério naquilo que Deus me chamou.
Viver a plenitude do ministério naquele que Deus me chamou. É numa congregação, é num bairro, é num trabalho ali, não importa onde. Eu estou feliz porque eu estou vivendo o ministério que Deus me chamou. Aí João diz, olha, eu não sou o Cristo, eu fui enviado diante dele. Eu sou João e eu sei para que Jesus, Deus me chamou. E eu estou feliz que eu estou vivendo o ministério dele. Eu não estou com inveja de ninguém, pode todo mundo ir para lá. A outra coisa que ele falou, ele diz assim, a noiva pertence ao noivo, eu sou amigo do noivo, a noiva é a igreja, a noiva é dele, e eu não vou flertar com a noiva do Senhor Jesus. Pastor, não flerte com a noiva de Jesus não, porque a glória dela é dele, a glória dela é dele. Se você quiser flertar com a glória da igreja, você vai ter problema, porque a noiva é dele, ele comprou e ele virá buscar a noiva dele, e ele confiou a você o cuidado dessa noiva. Atente para você não estar querendo pegar a glória da noiva e realizar os seus sonhos e a sua glória na noiva do Senhor Jesus. Você vai tropeçar nas próprias pernas. Você foi convidado por Deus, chamado por Deus para cuidar da noiva do Senhor Jesus Cristo. A honra maior do que essa, Jesus colocou nas suas mãos, pastor, a noiva dele, e ele virá buscar. Ele pagou o preço dessa noiva com o sangue dele, e você é líder da noiva do Senhor Jesus. Você quer uma função mais nobre na face da terra? Me diga. Presidente da Petrobras não é presidente da maior empresa do mundo, da Google, da Microsoft, não é mais nobre do que cuidar da noiva do Senhor Jesus Cristo. E para cuidar da noiva dele, você tem que estar em comunhão com ele. João Batista diz, eu sou amigo do noivo. A noiva não é minha não, é dele. E aí ele encerra com a quarta resposta, dizendo, importa que ele cresça e que eu diminua. Pastor, você foi chamado para diminuir, nós fomos chamados para diminuir. E quando você foi chamado para revelar o nome de Jesus e exaltar e glorificar o nome do Senhor, e o nosso nome diminuir. Quando a gente, o meu ministério, que ministério, meu irmão? Que ministério? Meu ministério, ministério fulano de tal. Nós não temos ministério coisa nenhuma, quem tem o ministério é o Senhor, é o ministério do Espírito Santo por meio das nossas vidas, porque a obra e o reino e a glória dele. Pastor, eu aplico esse texto na minha vida sempre, para que ele cresça e que eu diminua. Eu sou Fernando, cara da roça, simples, do sertão da Bahia, e a única coisa que eu quero é servir ao meu Senhor e dedicar a minha vida a Ele. A nobreza do ministério está nessa fidelidade à vocação e obediência ao chamado. Seminário Equatorial, irmãos, essa é a nossa visão. É nisso que nós vamos trabalhar. E eu conto, pastor Valdeci, com a ordem dos pastores, conto com cada pastor, conto com a Convenção Batista, pastor Rui, pastor Josilberto, conto com a União Feminina, conto com a União Masculina, conto com jovens, conto com todos. De quem é o Seminário Equatorial? Meu? Da Convenção Batista Brasileira? O Seminário Equatorial é nosso. Conto com todos vocês, meus irmãos, para a gente continuar avançando. E eu quero olhar aqui nos olhos de cada pastor. Deus está chamando uma geração nesse tempo, irmãos. Deus está nos dando grandes oportunidades. Deus está nos dando uma geração nesse tempo, para a gente abençoar o estado do Pará, abençoar o Brasil e o mundo. Abençoar o mundo está olhando para a gente. O mundo está olhando para a gente. E eu queria olhar nos olhos de cada pastor aqui nessa manhã. Pastor, nós estamos juntos nisso? Posso contar com você, pastor, para apoiar os vocacionados, orar por esse seminário, trabalharmos juntos, buscarmos as soluções juntos, pastores? Eu queria olhar nos olhos de cada um de vocês. Nós estamos juntos, vamos recuar ou nós vamos avançar, pastores? Estamos juntos, pastores? Vamos avançar? Estamos juntos? Pastores do interior, quantos pastores do interior tem aqui? Pastores do interior, estamos juntos, pastores? Pastor Castanhal, né, pastor? Poju, o pastor de Castanhal estava ontem, ele voltou hoje, ele voltou ontem. Júnior, estamos juntos lá, meu irmão, naquela região de Tucuri, tem muito vocacionado lá, pastor, e aquele polo lá a gente tem que fortalecer, pastor. Eu conto contigo lá, conto com vocês, pastores do interior, tem muitos meninos preciosos. A sua história, pastor Licélio, me inspira. Pastores aqui da capital, pastor Valdeci, essa liderança da ordem, a liderança da convenção, pastor Josilberto, estamos juntos? Estamos juntos nisso? Estamos juntos, pastores, podemos estar juntos. O nosso seminário vai avançar para a glória de Deus. E qualquer assunto do Seminário Equatorial, pastor, não passe fofoca para frente. Se você tiver alguma coisa, se alguém falar mal do Seminário Equatorial, você fala para o cara assim, ó, está aqui o número do diretor, liga para ele, cara. Tenha nobreza, porque pastor não fica falando mal dos outros nos corredores.
tem a nobreza do reino. Você viu um defeito, um problema, você pega, não, liga aqui para o cara lá, liga para o cara, liga para ele, fala para ele aqui, porque eu não vou falar isso para ninguém, não vou ficar alimentando isso não, porque nós temos nobreza, nós somos o reino de Deus. Não dá para nós não, essa mediocridade, vem por aí, fica tesourando aqui e tal, tipo minando para ver derrubar. Para que isso, irmão? Isso é coisa do diabo. Achou um defeito? Não, isso aqui, o seminário equatorial é meu, isso aqui eu acho que não está certo. Eu vou falar com as pessoas vou falar com o pastor Jefferson, o Licélio. A coisa não evoluiu, não, vou comentar com o diretor, vou mandar uma mensagem para ele. Diretor, manda um áudio aqui para tu, eu vi isso aqui, eu não acho que está bom não, dá uma olhada nisso aí, eu estou aqui para ajudar. Agora não, vê o problema ali, aí fala para o outro, falei que esse troço não ia dar certo, não sei o quê, aí vai alimentando aquilo, aquela coisa medíocre, parece aquela coisa de politicagem, do meio político, querendo derrubar, querendo ver a coisa naufragar, afundar. Para que isso, irmãos? Para alguém sobressair? A alegria de ver alguém derrotado, está vendo? Não deu certo. Você está trabalhando pela derrota das organizações do reino de Deus, do trabalho batista? Você tem ideia do que significa isso? Você quer pagar esse preço? Às vezes a gente está fazendo bobagem, aí lá na frente a gente vai colher o resultado disso, na nossa própria vida, na nossa família, e não sabe por que está colhendo algumas coisas na vida, por causa da nossa mediocridade. Eu sou batista. Se eu vou num lugar e eu vejo uma coisa que eu acho que não está boa, porque às vezes eu acho que não está boa, mas está boa, porque nem sempre a minha visão é a melhor. Eu não sou o dono da verdade não sei tudo não. Não é o que eu penso que está certo sempre não. A minha equipe trabalha comigo, sabe disso. E se eu vejo uma coisa, eu vou lá e vou dizer, quem é o líder disso aqui? Meu irmão, eu vi isso aqui. Um dia uma pessoa veio me falar de uma outra organização, aí eu falei assim, meu irmão, olha só, você quer me falar isso mesmo? Porque você me falar isso, eu vou procurar o líder, vou compartilhar, e vou dar o seu nome e o número do seu celular. Você vai continuar a conversa? Não, gaguejou. Eu falei assim, então para com isso, rapaz. Se você não tem coragem de ir lá falar com o líder da organização, larga de ser medíocre e não fica contando para os outros não. Porque você acha que eu vou passar para frente essa fofoca? Não vou não, eu vou procurar o líder da organização e vou falar seu nome e o que você falou. Posso falar? Não pode não. Então eu falei, se isso é coisa do diabo, não faça isso não, você não pode fazer essas coisas não. Se você não tem nobreza de chegar e chamar o líder, não fale para outras pessoas, pastores. Nós temos que restaurar no nosso meio batista, especialmente no meio dos pastores. Então tesourar um, tesourar outro, ficar feliz com a desgraça dos outros. Pastores, nós somos sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, povo de Deus, pastores. E nós temos que ter uma vida de transparência. Às vezes aquela coisa, cumprimenta da frente, aquele negócio e tal, tira até foto, aí por trás você está tesourando, pastor. Que desgraça é essa? Me perdoe. Vida com Deus, caminhada com Deus, importa que ele cresça e que ele diminua. Se depender da ordem dos pastores batistas do Pará, o seminário equatorial vai recuar ou vai avançar? Podemos confiar em vocês, pastores? Amém? Dá para nós? Estamos agarrados nisso. Eu quero agradecer ao pastor Josberto, o pastor Rui, o pastor Valdeci, todo o apoio que tem nos dado aqui. O seminário é de vocês, irmãos, o seminário é nosso. E esse seminário e aqui nós vamos formar muitos líderes nos próximos 10 anos. 2029, 100 mil batistas nesse campo aqui, para a glória do Senhor Jesus. Eu quero orar com você, pastor. Eu quero orar agora. Eu quero pedir a você, pastor, se puder ficar de pé, para a gente fazer uma oração aqui. E a gente vai orar agora pelo seminário equatorial. A gente vai orar pelos vocacionados, pastor. Eu quero levantar um clamor nessa manhã pelos vocacionados. O diabo não vai atrapalhar a formação de líderes nessa casa. O diabo não vai atrapalhar a formação de pastores. O diabo não vai derrotar o ministério pastoral nesse estado. O diabo não vai derrotar esse seminário. O diabo não vai derrotar os batistas no estado do Pará. Nós não vamos passar vergonha com as derrotas do diabo na nossa vida. Nós vamos orar, pastor, levantar um clamor agora por mais vocacionados. Pastor, baixa a sua cabeça e nós vamos orar. Pastor Josuberto, eu queria pedir ao irmão para vir aqui à frente orar, pastor. Em nome de Jesus, pastor, colocando esse seminário mais uma vez diante do Senhor. Pastor, ore agora pelos vocacionados, todos nós aqui, vamos orar. Irmãos, no dia da ordem dos pastores, reunido aqui nesse seminário, na Assembleia, o pastor Valdeci pediu para eu orar.
E nesta mesma assembleia, na nossa Convenção Batista, a nossa Convenção Batista aprovou apoio integral ao Seminário Teológico Batista Equatorial. Irmãos, isso é fruto de oração. Quem crê, levanta a mão e fica com a mão levantada. Vamos clamar ao Senhor. Querido Deus, muito obrigado, porque o Senhor iniciou essa obra de renovação no meio do teu povo. Nós somos pó e ao pó nós voltaremos, mas enquanto em nós tiver o fôlego de vida, nos usa, Senhor, para o louvor da tua glória, porque tu sabes, Senhor, que esse campo, essa seara do Pará, da nossa região norte, nossa região equatorial, é muito grande, Senhor, e os desafios são imensos, mas o nosso amor por ti é maior do que qualquer coisa. Por isso, Senhor, estamos aqui para te pedir misericórdia, te pedir a tua graça, te pedir a tua unção, Senhor, para que esse trabalho avance, Senhor, e todos nós possamos estar unidos, Senhor, um só corpo, uma só mente, um só espírito, um só coração, ó Pai. Que todos nós, Senhor, guiados pelo teu Espírito Santo, venhamos fazer esta obra, Senhor, porque importa, Senhor, que nós como pessoas, nós como eu, diminua, e o Senhor, ó Pai, faça a tua obra através de cada um de nós, porque, Senhor, nós somos unidos pela tua graça e pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor escolheu o pastor Fernando Brandão como esse reitor, Senhor, para todos os nossos seminários do nosso campo, Senhor, Brasil. Nós te pedimos, Senhor, que a sua unção seja dobrada, Senhor, para que esse homem, Senhor de Deus, escolhido por ti, possa continuar, Senhor, pregando a tua palavra e levando, Senhor, essa mensagem como ele trouxe hoje a cada coração de cada pastor, de cada líder, de cada igreja, para que nós não percamos, Senhor, essa visão. Nós temos essas casas de profetas, Senhor, que formam, Senhor, o conhecimento, mas que formam, Senhor, também integridade na vida de cada um, Senhor, que vem fazer esses cursos, Senhor, na área teológica, na área pastoral. Por isso, Senhor, continua operando as tuas maravilhas, assim como nós já estamos vendo, Senhor, esse teu agir aqui no nosso seminário equatorial. Grandes coisas, Senhor, o Senhor já fez no passado por esta casa, e grandes coisas o Senhor continuará fazendo através dessa casa. Nós temos um futuro muito bonito, Senhor, porque nós dependemos de ti, Senhor. O Senhor é a nossa esperança, e nós colocamos, Senhor, essa nossa esperança em ti, porque, Senhor, o teu agir vai ser um agir, Senhor, onde ninguém vai poder contra o teu agir, porque agindo o Senhor Deus, quem impedirá? E é a tua vontade, Senhor, que está sendo, ó Pai, prevalecida, Senhor, no meio do teu povo batista aqui no Pará. Por isso, Senhor, como Isaías dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Que cada um de nós, Senhor, que hoje foi tocado pela brasa que veio do altar, Senhor, possamos ter uma vida cada dia mais em santidade, e nós colocarmos apenas como servos teus, servo do Deus Altíssimo, que não vê, Senhor, a sua vida como preciosa, contanto que cumpra a missão que a nós foi proposta por ti. A ti seja dada toda a honra e toda a glória, pois oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Venho, Senhor, minha vida oferecer.